Graça e paz, meus irmãos, de volta aqui. Passamos um tempo, né, sem trazer nenhuma reflexão. Por quê? Porque queríamos que as reflexões que foi feita anteriormente fossem absolvidas, né, dentro do intelectual e do espiritual de cada um. Então, por esse motivo, a gente parou. Agora estamos retornando para nós darmos continuidade. Paramos em Atos 10, né, na visão de que Pedro teve e que foi ter com Cornélio, um centurião romano, e ali, na última reflexão, falamos, né, que ali, de acordo com a Bíblia, a interpretação correta da Bíblia, abre-se a porta da salvação para os gentios, do qual Paulo, no capítulo 9, tinha sido chamado para ser apóstolo. Né? Então, o capítulo 11, Pedro, quando volta a Jerusalém, tem que se explicar agora, porque todo mundo começa a cobrar, né, que ele tinha ido e assentado-se com os gentios, e que isso não podia, ou seja, os judeus questionando Pedro. Vamos ver aí o versículo 2 do capítulo 11. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí Pedro conta toda a visão que ele teve, explica, entende? Então vamos lá. Aí Pedro, no capítulo 18, o que é que Pedro diz? E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Né? Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir ao Senhor? Então Pedro conta toda a história novamente lá do Atos 10, né, que foi a última. E aí continua no 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. 19. Os quais os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Entende do princípio de chamada? Irmão, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Capítulo 19. Aí o 20. E havia entre ele alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Ou seja, falaram aos gregos ou gentios, mesma coisa. Todos que não são judeus são gentios. Então, Deus levanta outros, entende? Enquanto Paulo não começa o seu ministério, né? E mesmo no ministério de Paulo, Deus vai levantar muitos que foram companheiros de Paulo, né? 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Né? E chegou a fama destas coisas, e ouvindo-os, aliás, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E ouviram e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com propósito de coração. Porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor, ou seja, se converteu. Agora, olha só, no 26, e sucedeu que todo um ano, não melhor, 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e chegando o conduziu para Antioquia. Ou seja, Barnabé foi buscar Saulo. Lembrando que Barnabé era um judeu da tribo de Levi. Saulo era um judeu da tribo de Benjamim.
Só que no capítulo 9, Paulo foi chamado para apóstolo dos gentios. Então, olha só, o ministério de Paulo vai começar aqui, quando Barnabé foi buscar ele, né? Vamos lá. E partiu Barnabé a Tarso à busca de Saulo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristão. Então, Atos 26, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão. Então, a nossa reflexão sobre Atos 11, na sequência aqui, ainda vai falar sobre que e naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantaram-se um deles, por nome Ágabo, dava ao entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no templo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Irmão, só lembrando um negócio, Saulo era o nome de Paulo judaico, porque Paulo tinha dupla nacionalidade, né? E Paulo era o nome dele romano, ou seja, o nome dele gentílico, né? Então aqui, dentro desse contexto, Paulo começa o seu ministério, entende? Usando o nome hebraico dele, entende? Logo, mais para frente, a gente vai perceber que ele vai começar a ser chamado de Paulo, porque aí ele ia pregar aos gentios, então ele usava o nome gentílico, o nome romano. Tá bom? Com Deus, até a próxima.